Boa noite. Deus te abençoe. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida cada vez mais. Seja muito bem-vindo a mais um encontro para estudo e meditação da Palavra de Deus. Este nosso encontro, que tem data e horário marcados já há mais de 3 meses, sempre às 22 horas, tem sido um momento especial para mim e faço votos que também seja para você. Um momento de conversarmos acerca da Palavra de Deus, um momento de refletirmos acerca do que a Bíblia tem a nos dizer sobre tudo o que vivemos e sobre tudo o que enfrentamos nos dias de hoje. Como é que está aí o seu coração? Como é que está a sua mente, suas emoções, seu físico, seu espírito? Como é que estão as suas reações diante de tantas situações que têm acontecido, desse turbilhão, desse verdadeiro ciclone de informações negativas que tem assolado a nossa vida? É impressionante que para cada pequena boa notícia, nós temos uma lista de notícias ruins e negativas. Confesso que às vezes, tomando cuidado de não me tornar uma pessoa totalmente alienada e indiferente ao que acontece, às vezes tento me preservar um pouco dessa avalanche, desse bombardeio de notícias ruins. A vida por si só já nos traz diversos desafios, não é verdade? Por que vamos ficar então remoendo, meditando e sofrendo com tantas situações que a mídia nos traz o tempo todo? É importante fazer o que a Bíblia diz. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Entendam que o mundo hoje, a mídia, está indo na contramão. Parece que só se fala daquilo que nos leva a Como vamos lidar com tantas informações ruins? Queridos, queridas, a graça do Senhor é capaz de suprir nossa necessidade e até certo ponto nos blindar de tantas influências ruins que o mundo está nos oferecendo. Precisamos ocupar o nosso tempo, precisamos ocupar a nossa mente, precisamos ocupar nossa vida com aquilo que corresponda à palavra de Deus, à vontade do Senhor. Afinal de contas, enquanto servos de Deus, enquanto filhos de Deus, enquanto homens e mulheres que creem no Senhor, é necessário que nós busquemos a sua palavra, que nós oremos, que nós nos posicionemos e que nós busquemos a face do Senhor. Lembrem-se que Jesus nos avisou: sem mim nada podeis fazer. Mas parece que o homem se esquece desse ensinamento básico, simples e importante e tenta resolver as coisas no grito, na sua própria força. Não consegue. Aí se frustra, se aborrece, se desaponta, se decepciona. Não é verdade que a gente tem uma tendência a confiar nas pessoas e, na maioria das vezes, acaba frustrado, acaba decepcionado, acaba desapontado? Mas por quê? Porque as pessoas não prestam? Não, é porque elas são humanas e falhas, como eu e como você. Nós não somos perfeitos. Nós temos uma tendência, uma inclinação ao pecado, à mentira, à infidelidade. Isso não é aceitável, não é
normal, mas infelizmente é comum. Quantas pessoas hoje nos desapontaram, nos decepcionaram, nos frustraram? Isso não é surpresa. Porque se eu volto para a Bíblia vai lá e me diz: maldito o homem que confia no homem. A confiança no homem deve ser limitada. E a confiança em Deus, essa sim, completa e ilimitada. E aí fica a pergunta: onde é que eu tenho colocado a minha fé e a minha esperança? Onde é que eu tenho depositado as minhas expectativas? No Senhor, Criador dos céus e da terra, ou no homem? Precisamos colocar as coisas nos lugares certos. Eu vejo que a humanidade hoje sofre de uma inversão de valores sem precedentes. De repente, a família perdeu lugar para outras instituições. Há pais e mães que nessa pandemia estão em pânico, porque estão precisando educar seus próprios filhos. Quando desde o início, a função de educar sempre foi dos pais, da família. Isso tem fundamento bíblico. Ensina a criança no caminho que deve andar, enquanto for jovem, quando for velha, jamais se desviará dele. Mas parece que nós gostamos de delegar as nossas próprias atribuições, então agora diversos exemplos de inversões de valores. Princípios e conceitos estão totalmente desligados de um contexto de lógica à luz da palavra de Deus. Mas nós, ainda que pareça estranho, nós que cremos no Senhor, devemos andar na contramão. Sim, na contramão do mundo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional a Deus. Não vos conformeis com esse mundo. Eu vou até passar para você a referência para você ler depois esse versículo, hein? Nós já falamos sobre ele, mas a palavra de Deus nunca perde a atualidade e a importância do estudo. O que está escrito? Paulo escrevendo sua carta aos Romanos. Ele vem e me traz a seguinte orientação. Vem comigo aqui. Ele começa o texto com aquela citação que eu já expliquei para vocês, que é fortíssima. Rogo-vos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Leia depois com calma. Eu vou repetir para você. Vamos ler juntos rapidamente. Rogo-vos. O apóstolo Paulo começa escrevendo com esta palavra, que é a mais forte maneira de se pedir alguma coisa. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, a outra tradução diz com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Aí vem a parte que todo mundo gosta, mas ninguém quer pagar o preço do primeiro pedaço do versículo. Qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todos querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas ninguém quer transformação. Entendem onde repousa essa inversão de valores? Leia depois, por favor, Romanos 12, versos 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Não vos conformeis. Conformar é o quê? Os cozinheiros de plantão vão entender bem o que eu quero explicar.
Conformar é tomar a forma. Você quer fazer um bolo? Você que gosta de cozinhar? Eu quero fazer um bolo redondo. Você vai usar uma forma quadrada? Não, uma forma redonda. Porque você vai dar a forma para aquele bolo de acordo com o que você deseja. E quando o apóstolo Paulo escreve não vos conformeis, é não tomar a forma. E qual tem que ser a forma que eu tenho que tomar? Eu tenho que descer à casa do oleiro. Aleluia. Para que o oleiro pegue o barro. O oleiro é o Senhor, o barro sou eu. E ele molde conforme a sua vontade. Desça à casa do oleiro. Para que o Senhor comece a moldar, a dar a forma para a sua vida, de acordo com o que Ele quer. E a gente já explicou sobre isso aqui em outras oportunidades. Descer à casa do oleiro. Isso foi objeto de uma live lá atrás, que nós já conversamos, e que vale a pena você buscar essa informação, que está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos 1 a 6. Jeremias, capítulo 18, versículos 1 a 6, que diz o seguinte. Vem comigo aqui. Jeremias 18, versos 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te. Interessante que muitas vezes o texto começa com essa palavra, né? Dispõe-te. Põe-te em pé. E o texto aqui diz dessa maneira: dispõe-te e vai e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Lembra de Ezequiel capítulo 2, versículo 1? Dispõe-te, põe-te em pé e falarei contigo. Dispõe-te, põe-te em pé e falarei contigo. Aqui, Deus fala para Jeremias assim: desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci, diz o texto, versículo 3, à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Para quem não sabe, o oleiro fica como se estivesse pedalando uma pedaleira que faz uma roda girar. Sobre essa roda está o barro. E com as mãos, conforme o barro vai girando naquela roda, e ele segura, ele vai dando a forma ao vaso. Isso você pesquisa facilmente na internet para você visualizar melhor o que eu estou tentando dizer e o que a Bíblia ensina. E o oleiro estava entregue ao seu trabalho. Acontece o seguinte, versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ou seja, o vaso deu ruim, ficou com defeito, não ficou bom. Ele pegou, amassou tudo de novo e começou outra vez. Vocês acham que é fácil ser amassado e começar outra vez o trabalho? Somos nós o barro. Alguém gosta de ser amassado? Pois é esse o processo. É essa forma que Deus quer nos dar. É disso que o apóstolo Paulo está falando. E não vos conformeis com este século, com este mundo. Então veio a minha palavra do Senhor, versículo 5 e agora o 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa forma que você e eu temos que tomar. Essa forma que você e eu temos que tomar. Jeremias capítulo 18. Você está disposto a isso? Queridos, eu tenho orado todas as madrugadas. E eu não tenho dito outra coisa ao Senhor
que não seja esta. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, na minha vida, como é nos céus. Isso dá ao Senhor, porque Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então assim eu estou dando ao Senhor a liberalidade para que ele molde a minha vida. Estou dando ao Senhor a oportunidade dele moldar a minha vida, para que eu tome a forma que ele tem para mim. Eu desejo, particularmente Alexander, desejo que o Senhor molde a minha vida e dê a ela a forma que ele deseja. Porém, há muitas pessoas que estão seguindo outros caminhos. Mas eu sou obrigado a ir para a palavra de Deus outra vez, em João 14,6, que disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Só existe um caminho, queridos. E o caminho é Cristo. E para andar com Cristo, o que é que ele disse? O que é que ele ensinou? Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso fala de fazer a vontade do Pai, não a minha. Tomar a forma de Cristo, para exalar o perfume de Cristo, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você quer experimentar a vontade de Deus na sua vida? Você quer experimentar a vontade de Deus na sua vida? Vocês lembram o texto que nós compartilhamos ontem? Que poderoso! Quem teve a oportunidade de reler, pelo menos, o capítulo 20 do segundo livro de Crônicas, que conta a história da luta entre o exército do rei Josafá e o exército dos amonitas e dos moabitas. Uma luta na qual o povo de Judá, o povo de Deus, não precisou guerrear, porque o Senhor disse: a peleja é minha. Queridos, mas para que isso aconteça na minha vida, eu tenho que cumprir um passo a passo. Primeiro, eu tenho que me submeter. Porque quando o Josafá tomou conhecimento do que estava por vir, do levante daquele exército inimigo, poderoso e mais forte do que o exército dele, ele botou o rosto em terra e clamou a Deus. E se submeteu, proclamou um jejum. Até as crianças de colo entraram nesse clamor. Todos se puseram de pé no meio da congregação. Até que veio a palavra do Senhor e disse: nessa peleja vocês não terão que pelejar. A peleja é minha. Está na hora de nós buscarmos a Deus. Eu sei que nem sempre a resposta virá da maneira como eu quero, da maneira como você quer. Que a vontade do Senhor é soberana. Muitas vezes nós vamos orar por pessoas e essas pessoas serão recolhidas. E quem disse que isso não é a resposta de Deus? Porque a Bíblia vem dizer que Deus se alegra na morte do justo. Muitas vezes nós temos que estar preparados para respostas adversas, diferentes daquelas que eu espero. Porque a vontade do Senhor é diferente da minha. Mas ela é boa, perfeita e agradável. E até na morte, a vitória. Se for a morte do justo. Se for a morte do servo de Deus. Porque nós temos um tempo aqui na Terra de algumas décadas. 40, 50, 60, 70, 80 anos, 90. Os mais afortunados. E aí? O que é mais importante? Por óbvio que o mais importante é a vida eterna. Tanto que o apóstolo Paulo, veja que lindo que o apóstolo Paulo escreve. Quando ele escreve na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, eu amo esse texto. Olha o que ele diz aqui. Porque eu
a fim de viver por Deus, para Deus. Estou crucificado com Cristo. E o versículo 20 é ainda mais contundente. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou mais eu quem vive. Já não sou mais eu quem vive. Cristo é quem vive em mim. Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Precisamos clamar a Deus, sim, mas entendendo que a vontade do Senhor é soberana. E nós nos submetemos à vontade dele. E aceitamos o que Deus tem para mim e para você. E nos submetemos ao que ele quer. O que disse João Batista? Convém que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Portanto, é tempo de nos posicionarmos. Josafá se posicionou. Josafá assumiu uma postura. A Bíblia fala que aqueles que se humilharem serão exaltados, e os que se exaltarem serão humilhados. O rei Josafá se humilhou na presença de Deus, e Deus o exaltou, dando a ele a vitória, sem que ele precisasse guerrear. E a vitória contra um exército muito mais poderoso. E se você continuar lendo o capítulo 20, além daquilo que nós lemos ontem, você verá que quando as outras nações souberam da derrota daquele poderoso exército que se levantou contra Judá, temeram o povo de Deus. E ninguém mais só ousou se levantar. Mas o propósito, o princípio qual foi? Josafá se pôs a orar. E eu até comentei isso ontem. Queridos, você é invencível de joelhos dobrados. Você é invencível de joelhos dobrados. Por quê? Os joelhos dobrados, escute bem, eles vão além da onde as suas mãos podem ir. Os joelhos dobrados, eles vão além de onde as suas mãos podem ir. Como é poderosa, por exemplo, a oração de uma mãe pelo seu filho que está por aí pelo mundão perdido. Ah, se tem uma oração que Deus ouve. É essa. E a oração de um pai que entrega a vida do seu filho nas mãos do Senhor? E a oração de uma pessoa que confia a sua vida e entrega os seus filhos para o Senhor? E a oração daquele que, nas madrugadas, intercede pelos seus irmãos, pelos seus amigos? Você acha que Deus não está ouvindo? Você acha que Deus não está ouvindo o seu clamor? Você acha que Deus não está ouvindo o que você está pedindo? Ele está. Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. E o mais interessante nisso tudo, precisamos entender que certas guerras só se luta com armas espirituais. Não se combate naturalmente o que é sobrenatural. E no final do versículo 26, diz que eles, depois de recolherem os despojos por 3 dias, visto que eles só foram recolher os despojos da guerra, naquele grande exército que tinha objetos preciosos e riquezas em abundância, como diz aqui o versículo 25. Tanto que eles ficaram 3 dias recolhendo esses despojos, e era mais do que eles podiam carregar. Deus é assim. Quando ele dá a vitória, ele não dá uma vitória pela metade, incompleta, não. Sabia que até na morte, às vezes, há vitória? Quando se trata da morte de um servo do Senhor. Porque ele partiu para a glória. Temos que ter essa convicção. Eu, quando perdi minha avó, minha bisavó, minhas avós, na verdade, tive a oportunidade de falar na cerimônia fúnebre delas.
E em todos os casos, a minha palavra foi uma só: louvado seja o nome do Senhor. Apesar da dor, da perda, da saudade, daquele momento difícil, era glorificar a Deus. Primeiro, que partiram para a glória. Segundo, porque não é um adeus, e sim um até breve. Temos que entender isso. Muitas vezes não é porque a coisa não aconteceu como nós esperávamos que não houve vitória. Há que se entender dentro da perspectiva de Deus. Ontem eu estive, até depois chamei esse pastor e ele vai estar conosco em breve. Ele estava compartilhando numa live na madrugada enquanto orávamos, trouxe o seu testemunho. Depois eu o chamei particularmente. Ele é de Pernambuco, mas está no Mato Grosso, em Campo Grande. E Mato Grosso do Sul, na verdade, né? E ele tem um testemunho maravilhoso de vida. Eu não vou adiantar para não estragar a surpresa, porque ele vai dar o testemunho aqui nas nossas lives também. Mas o que acontece é o seguinte: ele ora e pessoas são curadas. Ele mesmo continua com a enfermidade. Deus o curou de um câncer. Mas Deus não o curou de um diabetes extremamente descompensado. E ele sabe o que ele faz? Ele glorifica a Deus. Quando eu falo em diabetes descompensado, o diabetes que você acha que tem é fichinha. E o diabetes dele, ele já teve 11 comas diabéticos. O diabetes dele passa de 600. Ele vai contar tudo isso em detalhes. E Deus não o curou. Isso é fracasso? Não. Quando o apóstolo Paulo pede a Deus que Deus tire dele um espinho na carne, o que é que Deus responde para Paulo? A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. E aí? Temos que entender que a vontade do Senhor é soberana. Ponto final. E Josafá se submeteu ao Senhor. E Deus deu a vitória. De uma forma inesperada. E eu quero te dizer que Deus vai te dar vitória de uma forma inesperada. Escute só. Depois eles foram e chamaram aquele lugar de Vale de Bênção. Mas para chegar no Vale de Bênção, sabe por onde você passa primeiro? Pela entrega na oração. Ninguém chega no Vale de Bênção sem orar. Ninguém chega no Vale de Bênção sem orar. Todo mundo quer chegar no capítulo 20, do versículo 26, quando diz que eles, ao quarto dia, depois de juntarem despojos, eles se ajuntaram no Vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Todo mundo quer se juntar no Vale de Bênção, mas ninguém quer pagar o preço de colocar o rosto em terra e clamar. E o que eu tenho dito aqui, queridos, é que nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Porque aí sim Ele vai guerrear as suas guerras. Nossa luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra a carne nem contra sangue. Mas é contra os principados e dominadores do mal, que operam nas regiões celestiais. E há guerras que o Senhor guerreia por nós. Há outras em que Ele nos dá a estratégia. Você vai guerrear, mas você vai fazer assim. Por exemplo, quando Israel, no deserto, enfrentou o exército dos amalequitas, a estratégia que Deus deu foi Moisés ficar lá no alto, com as mãos levantadas. E enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, o povo prevalecia contra os amalequitas. Quando Moisés cansava e descia o braço, porque ninguém suporta ficar o tempo todo com a mão levantada, então o povo de Israel começava a perder a guerra. Até que Moisés se sentou sobre uma pedra e dois homens de Deus, dois escolhidos anciãos,
seguraram seus braços para que eles pudessem ficar com as mãos levantadas até terminar a guerra. Se não me falha a memória, Ur e Arão foram os que seguraram os braços de Moisés levantados. E aí? Estratégia. Mas como é que Deus dá estratégia? Deus deu estratégia para Moisés. E como é que Moisés buscou estratégia? Falando com Deus. E como é que eu falo com Deus? Oração. Como é que está a sua vida de oração? Eu repito. De joelhos você é invencível. Mas fora dos joelhos, você é vulnerável. Queridos, eu tenho buscado orar. E quem diz que é fácil? A gente tem inúmeras desculpas. E se você escolher um horário inconveniente ainda para orar, madrugada, por exemplo, aí que as desculpas são mais fortes. A primeira delas, sono. Dá um sono lascado, não dá? Mas garanto que ninguém fica com sono se for para assistir um filme, se for para passear, se for para ir ao cinema. Não é? Mas para orar dá um sono, né? Quantos de nós ficamos 2 horas assistindo um filme? Porque a maioria dos filmes tem em média 2 horas. Tem uns que tem mais, outros um pouco menos, mas em média. E parece que passa assim, ó. Ai, acabou o filme já. Já foi um filme que agrade você. Mas 2 horas orando, ulala, o tempo não passa. Você fecha os olhos, ora. Nossa, já orei 1 hora. Não passou nem 5 minutos. Temos muito a aprender. Por isso eu quero dar uma sugestão. Conselho não, sugestão. Comece orando. Estabeleça um tempo de oração. Que sejam 5 minutos por dia. Oração requer prática. Eu estou conseguindo chegar perto de 1 hora de oração diária. Louvado seja Deus por isso. Mas eu não comecei assim. Igual atividade física. Você nunca correu na vida. Você vai correr uma maratona? 42 quilômetros? 42.100 e poucos metros? Não! Você vai fazer primeiro uma caminhada. Depois você vai começar num trotinho. Aí você vai aos poucos correndo pequenas distâncias. 500 metros, 1 quilômetro e assim sucessivamente. Isso eu falo com um pouco de experiência porque eu cheguei a correr uma maratona já na minha vida. E não comecei correndo uma maratona. Foram meses, anos de treinamento e de preparação. Oração requer prática. Mas se você não começar, não vai acontecer, não vai rolar. Deus conhece a nossa limitação. Mas o que a Bíblia diz? Esforça-te. Esforça-te que eu te ajudo. E a Bíblia também diz que o reino dos céus, ele é tomado, ele é conquistado por esforço. E os que se esforçam entram nele. Se você ficar igual o nosso hino nacional, aliás, ele traz uma influência um pouco negativa. Deitado eternamente em berço esplêndido, você sabe onde você vai chegar? A lugar nenhum. E às vezes eu fico pensando, talvez seja por isso que o Brasil tem tanta dificuldade. Já está no seu hino nacional um princípio de acomodação, de zona de conforto. Temos que nos cutucar, nos mexermos. Temos que nos acordarmos. Está na hora de abrir os olhos e agirmos. Buscar a face do Senhor. Sobretudo porque nós vivemos dias maus. E parece que cada vez piores. Eu não sou tão velho assim, mas a minha geração nem sonhava com certas coisas que estão acontecendo hoje. Imagina a geração dos meus pais que ainda está por aí. Quão horrorizados eles não ficam vendo o que está acontecendo hoje. E aí eu penso, visto que ainda tenho anos pela frente, devo ver a próxima geração. O que é que nos aguarda? Deus tenha misericórdia de nós se Jesus não voltar antes. Porque a coisa está perdendo a estribeira.
E sabe como é que nós vamos ter que lidar com tudo isso? Oração. E a Bíblia vem e me diz o seguinte, que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Tudo isso eu estou falando para ver, e eu mostrei na Bíblia ontem, e hoje nós estamos aprofundando o estudo da importância da oração. O que foi a oração de Josafá? Que ele colocou o povo inteiro em oração. E isso tocou, moveu o coração de Deus. Não é à toa que a Bíblia vem e me ensina o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E Jeremias, ele escreve o seguinte, no capítulo 29. Então me invocareis. Isso está falando de oração, tá bom? Jeremias 29. Eu quero começar do verso 11. Que lindo. Acompanhe aqui comigo a leitura. Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Que lindo. Não importa o que os outros pensam a seu respeito, não. Importa o que Deus pensa. E ele diz exatamente isso. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Quem está dizendo isso é o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. E farei mudar a vossa sorte. Quem é que vai mudar a sua história? O Senhor. Serei achado de vós. Tem gente que acha que Deus está escondido. Está longe. Está não. Está perto. Mais perto do que você é capaz de imaginar. Se você crê nele, ele está dentro de você. Se você o recebeu na sua vida, ele está dentro do seu coração. Não está longe, não. E é tempo de buscar. De joelhos você é invencível. Sabe por quê? Para todo caminhar, para todo objetivo, existe um processo. E só vive o propósito, quem suporta o processo. Só chega lá quem aguenta o caminho, o meio do caminho. Só vive o propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida, sabia? Só vai viver o propósito aquele que suportar o processo. E eu vou exemplificar de uma forma fácil de compreender. Só entrou na terra prometida quem aguentou o processo do deserto sem perder a fé. 12 espias Moisés mandou, a mando do Senhor, olhar a terra. Os 12 voltaram dando um relatório. 10 deram um relatório, 2 deram outro. Os 10 que deram um relatório, não, essa terra é terra que engole os seus habitantes. Terra que é habitada por gigantes, cidades fortificadas. Nós perante eles somos como gafanhotos. Enquanto que os outros 2 diziam, eia, avante, subamos e possuamos a terra que o Senhor nos prometeu por herança. Enquanto uns diziam, não poderemos, morreremos. Outros diziam, vamos. Os que disseram, morreremos, realmente morreram no deserto. Ficaram junto com aquela geração peregrinando até que o último deles morresse. Os 2 que creram, os 2 entraram na terra, Josué e Calebe. Porque eles suportaram o processo. Então eles viveram o propósito. Se você suportar o processo,
você viverá o propósito. E eu vou repetir. Se você suportar o processo, você viverá o propósito. Você está disposto a suportar o processo? Você está disposto a suportar o processo? Você está disposto a suportar o processo? Isso requer perseverança. Isso requer coragem. Isso requer ousadia. Isso requer determinação. Isso requer fé. Isso requer compromisso. E, sobretudo, abrir mão do que você acredita em pró do que Deus tem a lhe dizer. Posso lhe assegurar uma coisa. Vale a pena? Sim, vale a pena. Mas há um preço a se pagar? Sim, há um preço a se pagar. E como lidar com tudo isso? E como vencer essas barreiras? Somente através da oração. Só é possível através da oração. Só para deixar uma referência aqui, o que eu acabei de mencionar está em Números capítulo 13, tá? Dá uma lidinha depois. Essa discussão é entre os 12 que foram espiar a terra. 2 deram um tipo de relatório e outros 10 outro relatório. Números capítulo 13 e capítulo 14. Vai trazer exatamente essa informação que eu compartilhei com você. Ok? Só vive o propósito quem suporta o processo. Você quer chegar lá? Você quer chegar lá? Só há uma maneira de suportar o processo. Só havia uma saída para Josafá, no texto que nós estudamos ontem. Quem perdeu, eu recomendo que recupere a live que está gravada de ontem, na qual nós fomos lendo o capítulo 20, pelo menos as partes mais importantes, capítulo 20 do segundo livro de Crônicas, e fomos aqui trazendo compreensão acerca do que Josafá fez para lidar com esse desafio que era maior do que as suas forças. Ainda que o desafio que você esteja enfrentando hoje seja maior do que as suas forças, o Senhor está contigo. Ele guerreia as suas guerras. Ele pelejará por você. Qual é o seu posicionamento? Joelho no chão. Portanto, nós já estamos chegando ao ponto da conclusão de hoje. Se você não está conseguindo, pelas suas forças, pelas suas estratégias, dentro do seu potencial particular, que tal deixar Deus agir? Aí como é que eu faço isso? Joelho no chão. Acabei de ler para vocês o capítulo 29 do livro de Jeremias. Está na hora de nós buscarmos a face do Senhor, para que Ele guerreie as nossas guerras. Nós não temos condição, sozinhos, de enfrentarmos os gigantes da vida. Como foi que Davi lidou com o gigante Golias? Davi disse assim: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. E Davi disse mais a Golias: hoje mesmo
o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e lhe cortarei a cabeça, e darei a sua carne às bestas, feras e às aves dos céus. E vocês acham que Davi fez como? Suas forças? Mas o pouco que Davi tinha nas mãos era suficiente. Ainda que fosse apenas, ele tinha um cajado de pastor, um alforje, uma bolsinha, com 5 pedras que ele pegou no ribeiro, essas pedras lisas, de rio, e uma funda, uma espécie de estilingue. É o que Davi tinha. Foi suficiente? Foi. Por quê? Porque Davi não foi na sua força. Ele foi em o nome do Senhor. E como é que nós hoje agimos em nome do Senhor? Só existe uma maneira: joelhos dobrados, joelhos no chão, rosto em terra. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. Deus não deixa os seus servos, como nós costumamos dizer, no vácuo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele responde. No tempo dele, ele responde. Tudo isso eu tenho dito para que você saiba que só há um Deus que pode lutar as suas guerras, lutar os seus combates. Só existe um que pode te tirar dessa situação em que você se encontra. Só existe um que pode te socorrer. Hoje, recebi mais uma boa notícia de alguém por quem nós temos orado, a dona Beth. Graças a Deus já teve alta do hospital, já está em casa para seguir o seu tratamento contra uma trombose na perna direita que ela teve e que já estava num estágio avançado. Depois de alguns dias de internação, ela foi liberada para terminar o tratamento em casa. E nós oramos por ela. E louvado seja Deus, Deus é fiel. Agora, alguém além do Senhor pode fazer isso? Não. Eu que vivi um problema parecido na minha família, meu pai também teve problema sério, vascular. Só o Senhor, que o salvou de uma embolia, que fosse fatal. Só o Senhor. E nós precisamos entender que quando nós entregamos para Deus, Ele responde. E eu quero terminar esta live te convidando a entregar o seu problema para Deus. Mas entregar e confiar. Não simplesmente entregar e passou uns minutos, pega de volta e vai tentar resolver na raça. Não. Confia no Senhor. Espera nele. Mas não espera como quem simplesmente, deitado eternamente em berço esplêndido, está aguardando. Não. Como quem confia. Como quem tem esperança. As pessoas confundem esperar com ter esperança. E é diferente. Ter esperança eu faço o que está ao meu alcance. E o que não está ao meu alcance, aí os meus joelhos dobrados alcançam. Porque os joelhos dobrados alcançam aquilo que as suas mãos não podem alcançar. Exemplo. Desde os tempos de Adão, qual é a palavra que rege a nossa vida? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Não é assim? Portanto, não adianta eu ficar deitado em casa crendo que o Senhor proverá o meu sustento. Não funciona assim. Eu trabalho. Eu vou
em busca do sustento. E Deus supre. Aí sim. Mas a parte que me cabe eu faço. Exceto aqueles que vivem da obra, vivem pela fé. Desses o Senhor cuida, porque eles trabalham para o Senhor, literalmente. Uma outra providência que podemos exemplificar aqui de forma bem objetiva e clara. A Covid-19. Existem uma série de medidas de precaução, não existem? Vocês conhecem todas elas. Eu oro para que Deus me livre dessa doença. Tá bom. E o que você pode fazer a respeito? Máscaras, álcool, lavar as mãos, etc. O que eu faço? Eu faço isso. E o mais? Porque nem assim a gente consegue fechar todas as possibilidades. Aí eu oro. Para que aquilo que as minhas mãos não podem alcançar, os meus joelhos dobrados alcancem. E eu quero te convidar, se você entende essa palavra, e a minha oração é que aquilo que eu não estou sendo capaz de transmitir, o Espírito Santo transmita para você. Se você entende essa palavra, e toma essa palavra para a sua vida, vamos juntos, como eu tenho feito todas as noites, vamos juntos buscar o Senhor em oração. Para que Ele mude a nossa história. Lembram, nós já comentamos tanto sobre isso, Ele está escrevendo uma nova história na nossa vida. E eu te convido a vir comigo, para que Ele complete essa obra. Entendem o porquê que a gente lançou essa hashtag Tô Dentro? Por isso. Para que Ele complete a obra. E nós o busquemos. Joelhos dobrados. Para que seja feita a vontade do Pai. Quem está comigo? Vamos orar juntos? Meia-noite a gente já está de joelho dobrado. Até mais ou menos 00:45. Ontem passamos disso. Ontem fomos até quase 1:30. Ouvindo a palavra do Senhor e orando. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é santo. Deus é maravilhoso. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um excelente fim de domingo. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe essas lives. Encaminhe para os seus amigos, para os seus seguidores. Instagram, Facebook. Visite o nosso canal do YouTube. Inscreva-se, curta o canal. Curta as mensagens que estão ali. Manda o seu contato para a gente incluir você na nossa lista de transmissão do WhatsApp. E assim vamos propagando a palavra do Senhor nesses dias maus. Amanhã temos um novo encontro marcado a partir das 22 horas. Eu te espero lá. Fique com Deus e vamos orar. Vamos orar. Orai sem cessar, diz a palavra de Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Forte abraço, um beijo especial, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.